Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, estimados catequizandos, catequistas, estamos aqui gravando esse tema após o tema que nós falamos das bem-aventuranças. Agora vem o tema cujo título é Escatologia. Então eu vou pedir para o meu parceiro aqui, o Júlio, colocar uns slides e a gente vai conversando conforme for passando aqui os slides, ok? Quando ele estiver pronto lá o slide, ele me dá um ok e a gente começa. Mas eu já vou dizendo para vocês, esse tema escatologia, às vezes o título ele pode até ser desconhecido para algumas pessoas, mas é da nossa fé católica, da nossa fé de cristãos, né, falar sobre a escatologia. Está pronto? Então esse nosso primeiro slide, escatologia, fala que essa palavra escatologia, ela vem do grego, que é escatom, e a gente coloca mais o logia, que é o estudo. Estudo de quê, né? Então aqui significa que é aquilo que está no fim. Ou seja, para nós, falando da nossa fé cristã católica, como nós professamos, seria o quê? O fim da nossa era. Na verdade são duas, se a gente pensar assim, duas escatologias, né? O final da minha peregrinação, o final da minha história, da sua história, aqui aqui na Terra, né, vamos dizer assim, e depois o fim do nosso universo, né? Tudo aquilo que nós vivemos. Hoje em dia isso não está sendo bem colocado desta forma, mas é isso que eu quero colocar bem certinho para nós aqui, né? Pois não, então, Júlio, podemos ir para o próximo vídeo. Aqui já não está querendo andar. Eita. Já foi, Júlio, aí? Então o meu sumiu aqui. Espera lá que eu vou... já vou fazer diferente aqui, tá? Tudo bem. Então, agora o que significa então? Significa doutrina das últimas coisas, como já foi dito. Então, portanto, como o escopo, né, vamos dizer assim, o estudo das profecias são concernentes ao fim de quê? Ao fim desta era e à volta de Cristo. Como eu disse, são dois finais: o final da minha história e o final da história universal. Podemos ir para o próximo. Então, a vida dos bem-aventurados, como nós estudamos no último encontro, ela consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou a sua glorificação celeste aos que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. Então, a escatologia, quer dizer, o fim nosso último é alcançar a glória junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para isso que ele veio,
apresentar para nós o seu reino, né? O reino de Deus, ou como prefere dizer São Mateus, né? O reino eterno. Podemos ir para frente, né? Vamos lá. Aqui tem uma figura aqui, apocalíptica, vamos dizer assim. Isso aqui é uma figura que tem nas Bíblias, algumas Bíblias que tem figuras, né, ilustradas. Então, só para a gente ter uma intenção. Por que o Apocalipse? Porque o Apocalipse também dá essa impressão de um final das coisas. E é de fato. Apesar de que quando São João, né, escreveu esse livro, ele não estava falando do fim do mundo, mas sim de um fim de um tempo que eles estavam vivendo, né? Mas isso não vem agora, não é o assunto de hoje, né? Mas o Apocalipse também significa isso, um final também, né? Então essa figura é só ilustrativa. Vamos para frente aí, vamos ver o próximo quadro, ok? Né? Então nesse próximo quadro eu estou pegando mais perto aqui porque o meu celular está pequenininho e os meus olhos não enxergam tão bem. Então, esse ditado aqui eu coloquei, né? É um ditado popular que sempre a gente ouve dizer, né? Que na vida, para tudo se dá jeito, só não se dá jeito para a morte. E eu coloquei aqui, né, essa minha opinião, isto não é uma verdade absoluta, mas não deixa de ser uma verdade, né? Então vocês reflitam aí por que não é uma verdade absoluta, que não se dá jeito para a morte, e que eu considero que se dá jeito sim, né? Mas essa verdade, quer dizer, esse ditado também não deixa de ser uma verdade, né? Para tudo se dá jeito, só não se dá jeito para a morte, que eu não concordo 100%. Então, nós temos uma certeza que no final da nossa peregrinação terrestre, passaremos pela morte. Jesus, sendo Deus, né, e homem, quando ele veio, né, o Deus Pai enviou o seu Filho, que através do Espírito Santo se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele quis realmente fazer isso, ser um de nós, né? Ele quis se humanizar para que o humano se tornasse divino. Então, através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi simplesmente, se ele simplesmente tivesse se encarnado, quer dizer, nascido na terra, mas se ele não tivesse vindo, morrido, como, vamos dizer assim, todos os seres humanos vão morrer, né? E ressuscitasse, então não teria para nós, como diz São Paulo, né? Se nós não cremos nisso, nós somos idiotas, porque nós estamos perdendo o nosso tempo. Então nós cremos que Jesus veio para isso, nasceu, viveu, morreu, quer dizer, se encarnou, tomou o nosso corpo, se revestiu da nossa humanidade e ressuscitou, para que nós também ressuscitemos um dia. O que eu gostaria de colocar aqui agora é uma coisa, como eu acho que já falei para vocês. Eu sou um discípulo do Padre Paulo Ricardo, e na escola do Padre Paulo Ricardo eu ouço muitas coisas que de fato a gente vê na prática. Infelizmente, muitas pessoas, lógico, toda vez que a gente morre um ente querido nosso, né? Toda vez que uma pessoa da nossa família ou um conhecido venha a falecer, as pessoas chegam para nós, até pessoas da igreja e até mesmo pessoas, vamos dizer, até mesmo sacerdotes, e assim, não, a pessoa era uma ótima pessoa, essa pessoa já ressuscitou, já está lá junto de Cristo, está lá no céu. Não, meus queridos irmãos e irmãs, né? A ressurreição sim virá, nós cremos que tem a ressurreição, mas quando a nossa alma separa-se do nosso corpo, então nós passamos pelo fim dessa nossa peregrinação. Quer dizer, é a escatologia nossa, é o final da nossa história aqui. E aí, a nossa alma, ela tem dois destinos. Ou ela
morreu na graça de Deus, viveu bem as bem-aventuranças, né? E ela vai para o céu. Ou se ela não viveu nisso, não acreditou na ressurreição, não acreditou na misericórdia de Deus, não acreditou que Deus pode perdoar os nossos pecados, ela rejeitou isso tudo, então essa pessoa, infelizmente, ela vai para o castigo eterno, quer dizer, nós chamamos de inferno. Agora, para aqueles que não vão para o inferno, antes mesmo de chegar ao reino de Deus, estar junto com Deus, a alma, né? Não é a ressurreição ainda. A alma, todos esses santos que nós sabemos que já morreram e que estão junto de Deus, a alma dessa pessoa passou para lá. Agora, aqueles que ainda têm alguma pena de pecado, que na maioria somos todos nós, mesmo morrendo, acreditando, tendo fé, tendo recebido o perdão dos pecados, essa coisa toda, nós ainda passamos por uma purificação. Nós vamos falar assim parte por parte, mas eu quis adiantar isso por esse motivo. Muitas vezes a gente está no velório e as pessoas querendo consolar, então já falam, não, essa pessoa já ressuscitou com Deus. Não, ela ainda não ressuscitou, né? Somente quando Jesus Cristo voltar, então todos os que morreram vão ressuscitar, bons e maus. Aí, só que o nosso julgamento já foi feito, né? A nossa condição já foi decidida na hora da nossa morte, quando nossa alma separou-se do corpo. Aí nós vamos ressuscitar para aquilo que já foi julgado, conforme a nossa vida, conforme nós vivemos as bem-aventuranças, ok? Então é isso aí. Podemos passar para o próximo quadro, então, amigo? Aqui também consegui. Então, sabemos que para muitos, né, a morte é o término da vida, onde tudo se acaba. Deus nos criou para a eternidade. Mas muitas pessoas, muitas crenças por aí, isso não é nós, isso não é cristão. Muita gente pensa assim, a vida é aqui, morreu aqui, acabou tudo, não tem mais nada. Não é o nosso caso de cristãos. Nós cremos numa vida eterna, mas nós sabemos que tem pessoas que não creem assim, né? Por que nós acreditamos assim? Porque nós professamos a nossa fé, né? E essa fé vem da nossa igreja. A fé que eu tenho é a fé da Igreja Católica, a fé que Jesus Cristo passou para os seus apóstolos e criou a nossa igreja, a igreja que nós vivemos, que nós somos parte dessa igreja, nós somos do corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Então o que nós acreditamos é o que a Igreja Universal Católica, né? Vamos falar universal católica, e católica quer dizer universal, né? Mas para não fazer confusão, né, com os nossos irmãos, né, protestantes, que também tem uma igreja chamada universal, né? Nós respeitamos, mas a Igreja Católica, ela crê naquilo que a igreja crê, quer dizer, nós acreditamos naquilo que a igreja nos ensina, e nós professamos a nossa fé, né? Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Está lá no finalzinho da nossa profissão de fé. Deve ser o 11º, 12º parágrafo da nossa profissão de fé, do artigo, né? Então nós, porém, o pecado entrou no, o que eu queria dizer aqui, essa parte que Deus nos criou para a eternidade. Sim, Deus nos criou. Quando Ele nos criou, Ele não queria que nós viéssemos a morrer. Vamos dizer assim, lá os nossos primeiros pais, que nós chamamos de Adão e Eva, ou seja, o homem e a mulher, Deus nos criou para que nós tivéssemos assim ciência infusa, nós tivéssemos vida eterna, nós tivéssemos uma vida aqui mesmo, seria, entre aspas, o nosso paraíso, que é onde eles viviam. O que era o paraíso? Eles viviam
na inocência, na presença de Deus, né? Deus descia, conversava com eles, quer dizer, eles viviam na presença de Deus, né? Até entrar a malícia, que é o do pecado, quando eles foram tentados e caíram na tentação, né? Preferiram crer na mentira. E aí o pecado original veio, e aí a morte também entrou no mundo através do pecado. Porém, então o pecado entrou no mundo e a humanidade conheceu a morte. O pecado original desvirtuou o plano de Deus, que era gerar o homem com poderes pré-naturais. O que é isso? É a imortalidade, ciência infusa. O que é a ciência infusa? O homem ia ter uma ciência de conhecimento não igual a Deus, lógico, mas nós não precisaríamos estudar as coisas, né? A gente ia conhecer tudo que Deus tinha criado, né? Todos os animais, todas as coisas, sem ter que estudar, vamos dizer, biologia, ciências, conhecer os astros, essas coisas. O homem era para ter essa ciência infusa, quer dizer, já ter isso, né? E a impassibilidade, o que é a impassibilidade? Não teríamos dor, porque é isso que nós vamos ter quando a nossa alma separa-se do corpo e vai ou para o purgatório ou para o céu, no caso aqueles que são santos já. Lá no céu não tem dor, a pessoa nunca mais vai sentir problema, sentir dor, não tem nada, né? Nós cremos porque alguém já veio contar isso para mim? Não, isso é a revelação de Deus para a igreja, né? E, lógico, aqueles que vão para a purificação, que é o purgatório, não é igual a um inferno, né? Porque o inferno é eternidade, né, de sofrimento. Ali, vamos dizer assim, por que que os mártires vão direto para o céu? Né? Eu digo os mártires que morrem defendendo a sua fé cristã, justamente porque eles já passaram pelo martírio, passaram por uma dor, por um grande sofrimento. Então ali Deus já o recolhe, a sua alma, para junto dele. Então nós temos que passar por isso também. Vamos dizer assim, como que, entre aspas, um martírio imposto para nós pagarmos as penas dos nossos pecados. Os pecados foram perdoados, mas nós temos as penas do pecado, né? Passando para o próximo, meu irmão. Morte, é isso que está aí? Então agora nós vamos falar da morte. Podemos passar mais um quadrinho. Então, nós proclamamos em nossa profissão de fé, que eu acabei de dizer, apostólica: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Para que nós possamos ressuscitar, tem que acontecer igual aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio, se encarnou, quer dizer, nasceu, foi gerado no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, viveu sua vida normal como um homem, né? Mesmo sendo Deus, mas ele passou pela morte. Lógico que foi um martírio, morte de cruz. E ele ressuscitou. O seu túmulo, aquela história que muitos falam, não, aquilo tem no templo de Jesus. Não, os apóstolos esconderam o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou, porque ele pregava isso. Não, meus irmãos, a igreja nos ensina, e na Bíblia está escrito, que o túmulo encontrou-se vazio quando as mulheres lá foram visitá-lo, né? Não encontraram o corpo de nosso Senhor. E os apóstolos estiveram lá e não viram o corpo de nosso Senhor, mas ficaram e creram depois naquilo que ele havia dito, né? Que após 3 dias ressuscitaria. É o que nós estamos vivendo agora aqui, né? Nesse final de Quaresma, nós vamos viver aí a Semana Santa. Então nós vamos passar por essa história aí. Quem não tem o costume de participar, participe. E principalmente, não só da Sexta-feira Santa, da procissão do enterro do Senhor, mas principalmente da Santa Missa da Ressurreição, que nós chamamos a Missa de Páscoa, né? Então, para nós, junto com Jesus, aqui na Terra, já viver um pouquinho dessa experiência da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso ele veio e morreu
e ressuscitou. E nós, para que nós possamos ressuscitar, nós também vamos passar então pela morte. Então, para quê? Para o cristão, a morte é um caminhar ao encontro de Jesus, para a entrada na vida eterna, para aqueles que vivem aquilo que Jesus ensinou. Passamos para o próximo, por favor. E como eu disse, então aqui está o juízo particular. Cada um de nós, quando morrermos, a nossa alma vai direto se apresentar, né, diante de Deus, né? Não que a nossa alma já não saiba o seu destino, porque a nossa alma ela já sabe o que nós praticamos aqui na terra. Se nós merecemos o céu, no caso desses que são canonizados, os santos, mas tem muito mais santos lá no céu do que a gente conhece. Os canonizados são poucos, os bem conhecidos, vamos dizer assim, né? Mas com certeza tem muito mais santos lá no céu do que a gente pense, do que a gente imagina. E muitos, uma grande maioria, ou a maioria, né, passa pelo purgatório, como eu disse, aquele tempo de purificação. E aqueles que vão para a condenação eterna. Então, esse é o juízo particular que nós chamamos. Então, após a morte se dá a retribuição definitiva de nossas obras. Veja bem, de nossas obras. A convicção de que logo após a morte se dá a retribuição definitiva a todo ser humano implica um julgamento, ou seja, o juízo particular que coloca a alma em estado definitivo em relação a Deus. Porque, mas não tem o purgatório? O purgatório não é definitivo. Só que é o seguinte, quem vai para o purgatório já tem a certeza da salvação. Ao contrário de quem vai para o inferno, está na vida eterna condenado, na condenação. Então, quem vai para o purgatório, ele já sabe, diante de Deus, ele já sabe que tem ali a salvação. Por isso que a gente deve rezar, né, que chama-se a comunhão dos santos. Nós sempre devemos rezar pelos nossos mortos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas que faleceram, ou pelas almas em geral, e a gente reza pelas almas do purgatório, porque é uma forma de abreviar, vamos dizer assim, o sofrimento deles, diminuir os sofrimentos, né, para a gente conseguir que eles consigam o perdão das penas do pecado um pouco mais breve. Mais uma tela, por favor. Estamos na tela que aqui não está marcando. Então vem aqui a purificação final ou purgatório, que é a mesma coisa, né? Então, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham, como disse, a garantia da salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária, obter a necessária santidade, porque diante de Deus, Jesus já dizia, a igreja deve apresentar-se sem nenhuma rusga, né? Sem nenhuma ruga, perfeita, como uma pele de um nenenzinho novinho, perfeito. Então é assim que a igreja, que somos nós, deve se apresentar diante de Deus, limpa, perfeita, pura. Como isso não é possível quando a gente tem algumas penas de pecado a pagar, então por isso nós passamos por essa purificação, a fim de obter então a santidade necessária para entrarem na glória do céu. E a purificação final dos eleitos, completamente distinta do castigo dos condenados ao inferno. Quer dizer, é uma purificação que é distinta daqueles que são condenados, né? Que ali não existe mais o que purificar, porque eles não creram, né? É por isso que os que não creram. Agora vamos falar do céu. Oba, chegou a parte boa, né? O céu, ou a bem-aventurança, como nós estudamos no encontro passado, na qual nos encontraremos, não é uma ideia abstrata. O céu, onde que é o céu? É lá em cima das nuvens, né? Não é uma ideia assim. Nem sequer um lugar físico entre as nuvens,
mas uma relação viva e pessoal com a Santíssima Trindade, ou seja, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o céu, é você estar na plena glória juntamente com todos os santos. Por isso que ele fala, nos encontraremos, né? Todos aqueles que passaram também pelo purgatório. Isso quando vai acontecer? Vai acontecer após a ressurreição, que haverá. Muita gente já não acredita nisso. Jesus falou isso há 2000 anos, né? Continuando a falar do céu, né? Os que morreram na graça e na amizade com Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São sempre semelhantes a Deus porque o veem tal como Ele é. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Então, como eu disse, né? Estas coisas nós cremos porque Jesus revelou a igreja. E no princípio, no começo da igreja, qual era a igreja de Jesus? Os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Para quem ele confiou a sua igreja. Pedro, tu és a pedra, sobre ti eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, os que estão próximos de Deus saboreiam os benefícios de Deus. É o fim último, a realização das aspirações mais profundas do homem. Estado de felicidade suprema e definitiva. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como eu disse. Então, tudo isso foi revelado aos apóstolos. São Paulo veio depois, mas isso foi revelado também a ele. Então, o estado de felicidade suprema. Muitos de nós não encontramos a felicidade aqui, porque a gente procura a felicidade nas coisas. Não que não devemos ter as coisas, gente. Deus deixou as coisas para nós também termos felicidade também aqui. Só que a felicidade verdadeira, a felicidade suprema, não é aqui na Terra. Você nunca vai encontrar uma felicidade total, uma felicidade suprema, uma felicidade que não te falte nada, vamos dizer assim. Porque sempre na nossa felicidade vai estar faltando alguma coisa. Isso já foi bem colocado quando nós falamos das bem-aventuranças no encontro passado. Então não vamos retomar o assunto. Mais um quadrinho, por favor. Agora vamos falar do inferno. Oh, meu Deus do céu. É o bicho cabeludo. Aquele que não ama, olha bem, aquele que não ama permanece na morte. Tem uma passagem lá do Antigo Testamento que fala, né? Diante de ti eu coloco o bem e o mal, né? Coloco a vida e a morte, e vai fazendo assim, né? Esse paralelo das coisas, mas por fim ele fala, coloco diante de ti a vida e a morte. Aí vem o conselho quando ele fala isso, escolhas pois a vida. Então aqui diz, aquele que não ama, porque é o que Jesus veio pregar para nós, o amor. E São João vai dizer para nós, Deus é o amor, quer dizer, quem não ama não escolheu a Deus. Então esse que não ama permanece na morte. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado de Deus para sempre, por livre opção. Não é Deus que nos condena, a pessoa escolhe. Não quero amar, né? Hoje eu não vi jornal. Ontem eu vi um jornal que, olha, eu fiquei chocado. Todo mundo que viu ficou chocado, garanto. Pessoa carregando na coleira, né? Essas coleiras aqui, de peitoral que chama, né? Num cachorrinho bonitinho. De repente o camarada pega aquele cachorro e vira-se numa volta de 360 graus e malha o cachorrinho no chão. Assim do nada, de repente. E depois ele continuou arrastando o cachorro foi atrás dele. Olha, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso também com seres humanos, mas quando você vê uma cena dessa, foi flagrado pelas câmeras de rua, com certeza muitos de vocês viram, né, no jornal
das 7 da manhã. E da hoje estavam comentando isso aí, até mesmo na TV Aparecida houve esse comentário sobre esse caso, né? Essa pessoa, para mim, não é questão nem de falta de amor, eu acho que essa pessoa só pode ser uma pessoa doente, né? Que Deus perdoe essa pessoa, porque se tem um cachorrinho, se Deus deu para nós esses animaizinhos, é para que a gente ame também, não para colocar no lugar de filho, viu, gente? Tem muita gente chamando cachorrinho de meu filhinho, muitos velhinhos chamando cachorrinho de meu netinho, minha netinha. Não, isso está errado. Eles estão aí para nos alegrar, para nos fazer companhia, mas ele é cachorro e gente é gente, né? Tem muita gente botando cachorro em lugar melhor do que do ser humano, né? Tem que se importar com todo mundo, com os animais, sim, que é de Deus também, mas principalmente com o seu irmão humano, né? Então é nesse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, quer dizer, a própria pessoa escolhe, né? Da sua comunhão com os bem-aventurados, que designa a palavra inferno, né? E a palavra inferno é designada por Geena na Bíblia, ou Geena aqui para nós em português, mas é inferno, só muda o nome, mas é a mesma coisa, né? Então isso aí está lá é um lugar da maldição, está lá em São Mateus, capítulo 25, 33 a 46. E também está lá em Isaías, né, no Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24. Vocês podem conferir se for o caso. E concluindo, né, eu escolhi essa imagem aqui, que é a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse, né? Por que Nossa Senhora do Apocalipse? Segundo a visão de São João, né, que foi quem escreveu o livro do Apocalipse, que é o nosso último livro da Bíblia, né? Então essa visão de Nossa Senhora, ao contrário de Eva, né, que ouviu a serpente que ali fazia o papel da maldição, do demônio, né, do Satanás, aqui Maria dominando, pisando a cabeça, conforme foi dito por Deus, né, quando aconteceu do pecado original entrar no mundo, né, quando a serpente enganou a Eva, que ele então falou, ele botou uma maldição, que ele falou assim: você vai ferir-lhe o calcanhar, mas ela vai pisar a sua cabeça. Então essa é uma imagem, né, uma ilustração aí que chama-se então, a Nossa Senhora do Apocalipse, porque é isso que foi a visão de São João, Nossa Senhora, né, pisando sobre o mal. Então, por isso que a gente deve fazer sempre as nossas orações, né? Muitas pessoas não gostam de rezar o terço, mas o terço é a pedido mesmo de Nossa Senhora para que nós possamos alcançar a nossa salvação e a salvação de todos os pecadores, porque sempre que ela pediu para que rezássemos o Santo Terço ele é a meditação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O centro do rosário é nosso Senhor Jesus Cristo. Embora se reza as Ave Marias, mas Jesus está no centro, né? Então, ela pede justamente rezar pela conversão de todos os pecadores. Então, eu espero que nós possamos refletir sobre isso, nós vivermos e crer naquilo que nós professamos na nossa fé apostólica, né? Cremos que vamos morrer sim, mas que vamos ressuscitar e ter uma vida eterna junto com nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Pai. E nós estivemos conversando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.